Um dos principais aliados de Maria Corina, a maior opositora de Nicolás Maduro, está desaparecido. Em uma publicação feita ontem nas redes sociais, a Plataforma Unitária Democrática informou que Franklin Chacón não é visto desde quarta-feira. A postagem também dá a entender que Chacón teria sido capturado por pessoas ligadas ao governo de Maduro, já que exige a sua libertação imediata. Chacón é uma das lideranças do município de Pan-Americano. Após o desaparecimento de seu aliado, Corina acabou cancelando uma visita que faria à cidade na quinta-feira. As eleições estão marcadas para o dia 28 de julho, mas Corina não conseguiu ter sua candidatura regularizada. Por conta disso, decidiu apoiar Edmundo González. Agora a oposição está mobilizada para tentar elegê-lo. Para comentar essa possível violação dos direitos humanos pelo governo venezuelano, a gente recebe agora o Guilherme Bistronski. Ele é professor de Direito Internacional da Universidade Cândido Mendes. Olá, professor, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Tudo bem com vocês? Bom, professor, tudo ótimo. O cerco à oposição lá na Venezuela, pelo jeito, continua. Agora, com o desaparecimento desse colaborador, as eleições estão se aproximando e não há indício nenhum de que elas serão claras e transparentes como tinha sido acordado. Isso é verdade. A gente tem já há alguns anos na Venezuela uma situação em que nós temos conhecimento da violação em larga escala de direitos humanos. Isso não é uma opinião própria minha, isso é decorrente de análises feitas por órgãos internacionais que têm avaliado a situação da Venezuela nesses últimos anos em particular. Nós temos no contexto do nosso sistema interamericano de proteção dos direitos humanos alguns órgãos que monitoram a Venezuela, em particular, criaram sistemas exclusivos de monitoramento para a Venezuela. É o caso da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Desde 2009, há uma linha específica de investigação para a violação de direitos humanos no contexto da Venezuela. E essa linha de investigação tem demonstrado a ocorrência de diversas violações dos direitos humanos que existem, tanto no nosso sistema regional aqui, das Américas, como também no sistema global de proteção dos direitos humanos. E esse episódio de desaparecimento forçado que acabaste de relatar, talvez seja mais um episódio de violação dos direitos humanos, como nós temos percebido acontecer, e que certamente merece o nosso repúdio nesse sentido, merece a tentativa dos estados, governos da região, de tentar conversar com a Venezuela para tentar entender o que está acontecendo e permitir que as eleições sejam as mais limpas possíveis agora nos próximos dias, próximas semanas. Professor, a conversa tem sido difícil, né? Entre as nações que almejam o respeito aos direitos humanos e uma eleição justa com o governo venezuelano. Olhando do ponto de vista mais negativo, ou seja, que a gente tem uma eleição mais uma vez estranha, sem a presença de observadores que possam trabalhar de fato e acompanhar a eleição, como é que fica um possível novo governo de Maduro perante essas dúvidas e esses riscos aos direitos humanos dentro da Venezuela? É possível responder a isso com sanções? É a única alternativa? A questão das sanções em relação à Venezuela é um pouco complicada, porque demandaria a vontade dos governos da região em tomar medidas nesse sentido, que geralmente é visto como uma medida extrema, algo que não é feito de forma muito regular, em particular aqui no contexto da América Latina. Quaisquer formas de intervenção na região, mesmo em situações que envolvam violações graves de direitos humanos, não são vistas com bons olhos. Nós temos diversos episódios de violação de direitos humanos, não só na Venezuela, como também em outros países, inclusive no Brasil, há episódios de violação de direitos humanos, e o Brasil foi condenado já pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, e o fato de não haver a implementação de decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, seja em casos que envolvem o Brasil, seja em casos que envolvem outros países da região, como a própria Venezuela, isso não tem levado a reações dos demais países da região para a imposição de sanções de forma a cobrar dos países em questão que foram condenados aqui a implementação dos direitos humanos objeto de violação. Então, não imagino que sanções estejam atualmente no mapa das possibilidades aqui de medidas serem tomadas contra o Maduro. Certamente conversas acontecerão e tem acontecido nos últimos meses para tentar
assegurar o máximo possível de legitimidade às eleições, para que as eleições, de fato, mostrem a vontade do governo venezuelano em relação à eleição de uma pessoa para governar o país nos próximos anos. Mas caso as eleições não sejam totalmente limpas, como na prática não há indícios que serão completamente limpas, a gente realmente não tem como saber ainda como as coisas funcionarão, a gente torce para que elas sejam as mais limpas possíveis, mas é difícil de prever algo nesse sentido. Então, acho que o máximo que haverá será uma rápida condenação de alguns países da região, mas nada mais decisivo que realmente force o governo Maduro a mudar seu comportamento. Professor, a ONU anunciou que uma missão eleitoral está sendo encaminhada para a Venezuela e observadores vão chegar agora no começo de julho ao país para acompanhar todo esse processo. A presença desses enviados da Organização das Nações Unidas dentro do país, você vê alguma mudança? Pode mudar alguma coisa do que a gente tem acompanhado até agora? Certamente é positiva a presença de observadores, não somente da ONU, como de qualquer outra organização internacional, mesmo regional, que for aceita no contexto da Venezuela em relação a essas eleições. Esses observadores tentam, na medida do possível, garantir o máximo possível de legitimidade das eleições, garantir a participação popular, que as pessoas possam realmente exprimir a sua vontade livre e desimpedida. Mas há também que se aqui perguntar qual será a liberdade de atuação que essas pessoas terão no contexto das eleições. Se elas não forem autorizadas a realmente desempenhar suas funções, se houver um cerceamento da possibilidade de elas realmente acompanharem o que está acontecendo, aí a presença não vai ser realmente tão útil assim. A gente espera, mais uma vez, e eu reitero essa posição, que a gente possa, no contexto das eleições que virão agora, não ter a repetição de um quadro de dúvidas e instabilidades que a gente tem visto ocorrendo na Venezuela nos últimos anos. A gente sabe que a Venezuela, nos últimos anos, enfrenta situação de instabilidade, enfrenta, inclusive, o fato de ter um outro governo que não o do Maduro, reconhecido por certos órgãos internacionais. Até os dias de hoje, a OEA, que é a nossa principal organização regional no contexto do continente, a OEA reconhece o governo do Juan Guaidó e não o governo do Nicolás Maduro no contexto das relações da Venezuela com essa organização internacional. O Brasil também, durante aqui alguns anos, trabalhou com o governo do Juan Guaidó e recusava, em certos casos, trato com o governo do Nicolás Maduro. Então, tudo isso é muito negativo e lança dúvidas sobre o fato realmente a gente ter na Venezuela agora eleições que possam realmente respeitar tudo aquilo que é exigido em matéria de normas internacionais no que se refere a um pleito democrático. Tá certo, Guilherme. Professor, obrigado pela participação aqui conosco. Um forte abraço e até uma próxima. Obrigado a vocês, boa noite.